Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu estou retomando os vlogs aqui no canal. Já faz um bom tempo que eu não publico um vlog por aqui e a ideia é tentar, na medida do possível, trazer mais conteúdos desse tipo aqui para vocês. Falando um pouquinho sobre a minha semana, sobre leituras que eu estou fazendo, sobre livros que eu quero ler, sobre filmes, séries, jogos, coisas assim aleatórias também, né? Para não ficar única e exclusivamente em livros e quadrinhos. Começando aqui então, eu quero conversar com vocês sobre duas leituras em andamento. Uma é um romance e a outra leitura é um mangá. E eu estou gostando muito de ambas. E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as minhas observações, sobre o que eu estou achando dessas leituras, né? E a primeira que eu quero mostrar é desse livro aqui chamado Mal Nosso de Cada Dia, do escritor norte-americano Donald Ray Pollock. Uma edição que saiu pela editora Darkside. E esse livro aqui ele tem uma adaptação que ficou bastante conhecida porque foi lançada pela Netflix. Eu não me lembro exatamente se tem esse mesmo nome, O Mal Nosso de Cada Dia, mas eu acho que tem. Se não é esse nome, é algo parecido com isso. E é um filme muito interessante. E desde o filme eu fiquei curioso para conferir essa obra aqui, mas eu demorei bastante para tomar essa iniciativa. Mas agora, né, finalmente, nesse mês de agosto que nós estamos, eu dei início. E, cara, que livro interessante. Ele tem uma pegada muito do gótico sulista, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, né? Eu gosto muito desse livro que é ambientado nesse cenário do sul dos Estados Unidos. Geralmente esses livros eles têm um foco muito grande para coisas, por exemplo, do fanatismo religioso, da violência, do preconceito, de coisas assim, né? Geralmente são temas bem pesados. E esse livro é um exemplo perfeito disso. Ele tem uma pegada meio do Cormac McCarthy aqui, mas eu acho que ele puxa bem mais para uma autora que eu falei muito pouco aqui no canal e eu quero falar mais, uma autora chamada Flannery O'Connor. Ele puxa bastante para essa autora porque ele fala muito de fanatismo, né, de fanatismo religioso em especial. Esse livro aqui nós acompanhamos diversos personagens, mas tem um personagem específico que é mais importante, que é um homem chamado Willard, acho que é assim que é a pronúncia, Willard Russell, que é um homem que voltou da guerra bastante traumatizado e se tornou uma pessoa muito violenta também por conta disso, né? Uma pessoa muito difícil de lidar. E ele se apaixonou por uma mulher, e essa mulher acabou adoecendo com o passar do tempo. Ele teve um filho com ela, mas com o passar do tempo ela começou a adoecer. E ele tentou de todas as formas possíveis e imagináveis, recorrendo até algumas excentricidades, tentou recorrer à religião para salvar a esposa, né? E nós vemos a forma como isso vai tornando aquele personagem cada vez mais incontrolável, digamos assim. E não só ele que nós acompanhamos, isso é mais no início da história, nós também acompanhamos o desenvolvimento do seu filho, que foi aparentemente, no início você não percebe muito isso, mas no decorrer da obra nós vemos como ele foi muito influenciado pelo pai, como ele toma atitudes muito parecidas com as atitudes que o seu pai tomava, né? Realmente é muito interessante. E em conjunto com essas figuras, nós também temos outros personagens que nós vamos acompanhando em paralelo, como um casal de psicopatas, um pastor que é bastante pilantra, tem também um xerife, né, que é corrupto. Nós vamos acompanhando esses personagens em paralelo, todos eles conectados de alguma forma, ou pelo menos ali ligados naquele mesmo ambiente, naquele mesmo cenário. É um livro assim muito interessante, estou gostando bastante dele. Estou ansioso para fazer uma resenha aí para vocês. Outra leitura que eu estou fazendo é uma pro projeto Japão para Viver, que é a leitura de um mangá. Eu gosto sempre de estar publicando vídeos desse projeto aqui no canal, né? É um projeto que eu tenho muito carinho, gosto muito de falar e de transmitir um pouco de cultura japonesa para vocês. Realmente eu gosto muito de fazer isso. E enfim, a leitura que eu estou fazendo é desse mangá aqui, de um mangaka que eu gosto muito, o Jiro Taniguchi. E o nome do mangá é Um Bairro Distante. Esse mangá aqui, ele tá me surpreendendo de uma forma que eu realmente não esperava. Aqui, deixa eu mostrar um pouco da arte para vocês antes, ó. Só para vocês terem uma noção. A arte do Taniguchi é muito bonita, sabe? Especialmente nas paisagens, nos cenários urbanos. Ele realmente é muito um mangaka assim incrível, sabe? Eu acho que ele é muito influenciado por uma escola francesa, que eu não me lembro o nome agora. Mas é muito interessante.
Esse mangá aqui nós acompanhamos o quê? Nós acompanhamos um personagem, um homem de 48 anos, que voltando do trabalho acabou pegando o trem errado e foi parar na cidade natal. Foi parar na cidade natal dele e aproveitando ali o momento, né, que já estava ali, até poder pegar o outro trem para voltar para casa, o trem correto, ele resolveu dar uma passeada ali pela cidade dele e resolveu visitar o túmulo da sua mãe, que tinha falecido há não muito tempo, né? E aí ele foi lá visitar o túmulo da mãe, até aí tudo certo, só que ele desmaiou no cemitério. E nisso ele acordou numa situação muito complicada. Ele acordou com a idade de 14 anos. Na idade de 14 anos ele tinha a mentalidade dos seus 48, mas ele meio que voltou no tempo. Ele voltou para o período em que ele tinha 14 anos de idade, o período que a sua mãe ainda estava viva. Nisso nós vamos acompanhando esse personagem tentando compreender um pouco melhor a sua família, só que agora com uma mentalidade bem mais madura. Nós vemos também ele vivenciando novamente experiências da escola, vivenciando novamente um trauma que ele tem, que é relacionado ao desaparecimento do seu pai. Ele tenta compreender o porquê do seu pai ter desaparecido na sua infância. Então nós vamos seguindo os passos desse personagem tão interessante. É muito legal esse livro aqui, porque ele é muito focado em relacionamentos familiares, que é uma coisa que eu sempre gosto de acompanhar os conteúdos, né, dos japoneses que falam sobre isso. O cinema japonês é muito rico nesse aspecto. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, em filmes do Koreda, que é um diretor mais recente, ou pegando um clássico, né, o Ozu, eles focam muito nisso, sabe? Tanto o Ozu quanto o Koreda focam bastante nesse aspecto dos relacionamentos humanos e das sutilezas que existem ali, do não dito. E esse quadrinho também trabalha muito isso. Estou gostando bastante dessa história aqui. E logo logo teremos com toda certeza uma resenha no canal. Pessoal, quero mostrar para vocês duas leituras que eu estou pensando em iniciar no mês que vem. Duas indicações da minha esposa de livros que ela gosta muito e que ela sempre pediu para eu dar uma oportunidade, né? E são livros que eu acho que também são bem do meu interesse, né? Na verdade, eu e ela temos um gosto muito parecido. Então, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês, eu acho, né? Tudo indica que eu vou ler no mês que vem, tá? Mas eu não posso garantir, né? Mas, a princípio, eu vou. O primeiro livro é esse daqui, ó, Homens em Guerra, do Andreas Latsko, que é um livro que tem nessa coleção aqui, da Carambaia, coleção Acervo. Infelizmente eu não consegui o exemplar, o primeiro, né, parece que a Carambaia ela lança primeiro um exemplar bem bonito, né, bem caprichado, e aí algum tempo depois ela publica esse daqui, que é uma edição mais simples, mas que é muito boa também, tá, apesar de ser uma capa padronizada, todas são nesse formato e tal, é uma edição bem legal. Né? Você vê que tem um marcadorzinho de página, a qualidade do papel é muito boa, sabe? É uma edição legal. Esse livro aqui parece que são contos contos ambientados durante a Primeira Guerra Mundial, pelo que eu entendi. Ó, publicado pela primeira vez em 1917, Homens em Guerra é uma reunião de 6 contos que trazem um relato pungente e ao mesmo tempo poético do horror, da loucura e do absurdo da Primeira Guerra Mundial. Esse escritor aqui é um escritor húngaro, né? O Andreas Latsko. Ele atuou como oficial do Exército Real do Império Austro-Húngaro e criou, a partir de sua experiência, um dos principais líbelos pacifistas na Europa. E o interessante desse livro aqui é que, na época, uma pessoa que leu e gostou muito dele foi o escritor Stefan Zweig. Aí tem um outro trecho aqui da sinopse interessante, ó. Stefan Zweig, ao ler este livro, logo censurado, declarou: "Soltamos um grito de alegria. A verdade, acorrentada, tinha rompido suas correntes. Suplantou as 100 barricadas da censura. Foi ouvida no mundo inteiro." Parece um livro bem legal, bem interessante. Mas, segundo a minha esposa, né, a Luísa, ela disse que é uma leitura assim, bem pesada. Tem uns contos aqui que realmente mostram o horror da guerra. E pegando o gancho do Stefan Zweig, outro livro que eu estou pensando em ler no mês que vem é esse daqui, ó. 3 novelas femininas, desse autor, do Stefan Zweig. E é uma coisa engraçada. Eu moro em Petrópolis, né? E o fato de morar em Petrópolis me dá um sentimento de culpa muito grande de eu nunca ter lido nada desse autor,
que viveu em Petrópolis o fim da sua vida. Ele viveu aqui, depois ele veio a falecer, inclusive, aqui nessa mesma cidade, na cidade de Petrópolis, né? E tem um museu dele aqui, inclusive. Tem um museu da casa do Stefan Zweig, que eu ainda não visitei justamente porque eu não li a obra dele, né? Então eu achava que não ia ter tanta graça visitar aquele ambiente sem ter lido nada, né? Então eu acho que agora já está mais do que na hora de eu começar a ler alguma coisa desse escritor. E para poder, né? Para poder visitar o museu, de repente faço até um vlogzinho, mostro por aqui depois. E aí minha esposa me indicou esse livro aqui, o Três Novelas Femininas, que tem um novela, né? Uma novela chamada Medo, outra Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Parece realmente, parecem novelas assim muito interessantes. Eu não sei exatamente qual das novelas é essa, mas pelo que eu sei tem uma, eu acho que é essa chamada Medo, se eu não me engano. Eu posso estar errado, se eu estiver errado e alguém souber pode me corrigir. Mas eu acho que essa novela que fala sobre uma mulher que a proposta é muito interessante. Uma mulher que estava traindo o marido e de repente uma pessoa anônima soube disso e começou a ameaçar contar para o marido sobre essa traição. Aí parece que vai contando justamente sobre isso. Eu acho que é essa daqui, Medo, né? Porque envolve muito esse sentimento do medo, né? Mas, se não for, já peço desculpas. E aí meu plano é de repente dar uma lida dessas novelas aqui e fazer uma resenha em um único vídeo falando sobre cada uma delas. E depois pegar outros livros desse autor e tal. Tem a autobiografia dele que dizem que é muito boa. Mas vamos ver. Meu plano para o mês de setembro tem esses 2 livros incluídos. Vamos ver se eu consigo realizar isso daí e trazer uma resenha para vocês. Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui na Bauerfest, uma festa típica de Petrópolis, que é a comemoração para o colono alemão. Muitas coisas, né, relacionadas à cultura alemã. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mostrar um pouquinho da festa, um pouquinho de como estão as coisas, da barraca. Beleza? Bora lá!